Bom dia, paz do Senhor Jesus, amados irmãos, amigos que estão nos assistindo na nossa live Almoçando com Deus. Almoçando com Deus é uma realização da Igreja Presbiteriana Renovada em Mamborê, Paraná. Muito bem-vindos a mais essa live que tem o propósito de trazer um pouco da porção da Palavra de Deus, nos alimentarmos, né? Da palavra gloriosa do Senhor Jesus. Ele mesmo nos disse, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E aqui estamos aqui para anunciar o Evangelho, um pouco da sua palavra. E desde já eu quero pedir aos irmãos, vou até escrever aqui no chat, que ao compartilhar a nossa live, você que está no Facebook, nós estamos online no Facebook e YouTube, mas você que está no Facebook, ao compartilhar a live, utilize a opção escrever em publicação, assim nós saberemos. E dê aqui a sua paz do Senhor, deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Já estamos aqui com a minha vizinha, Maria da Rocha, que Deus abençoe grandemente, nos desejando aqui a paz do Senhor Jesus. Hoje estaremos meditando na palavra de Deus no Salmo de número 146. Então você, meu amado irmão, que já está conosco, eu já convido você a pegar a sua Bíblia, acompanhar juntamente conosco a leitura que será feita aqui no Salmo de 146. Então, pegue a sua Bíblia, compartilhe essa live. Nós estamos online tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, se você conhece alguém que não tem Facebook, compartilhe o link que está na descrição do Facebook aqui, nas suas redes sociais, né? No seu WhatsApp, grupo de WhatsApp, para que todos possam ter acesso a Giza, a amada do nosso pastor Fernando, que estará conosco nessa live também. Que Deus abençoe grandemente a esse casal abençoado e a todo o povo aí do Guarani, que são da Igreja Presbiteriana Renovada ali em Guarani. Que Deus abençoe grandemente. Compartilhe essa live aí, meus amados irmãos. Compartilhe o link tanto do Facebook e do YouTube nas suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas, né? Nós temos dito aqui, muitas das vezes é um gesto simples, né? Mas que tem um efeito grandiosíssimo. Nós temos alcançado aí em média de 7 a 10 estados no nosso Brasilzão aí, no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Bahia, Mato Grosso, são os estados aí que mais têm visto a nossa live, mas você compartilhando pode ser que essa live alcance ainda mais outros estados, né? Temos tido uma média muito grande aí de visualizações para a glória do nosso Deus. E eu convido a você a estar compartilhando essa live, né? Muitas das vezes não possa ser que a pessoa não assista no momento, né? Mas pode se assistir posteriormente. Todas as lives ficam salvas aí no Facebook, em vídeos. E você pode estar acessando também, como se inscrevendo na nossa página para saber a programação da nossa igreja. A nossa página nos Facebook, YouTube e Instagram, você digitando na busca dessas redes sociais IPR Mamborê, tudo minúsculo, você encontrará as nossas páginas nas redes sociais, né? E eu quero desde já convidar os irmãos para estar juntamente conosco nessa noite. Nossas lives são às terças e quintas-feiras, às 19 às 10h30 da manhã, as lives às terças e quintas, 10h30 da manhã. Hoje à noite temos o culto, a nossa campanha Noite da Bênção, né? Com o tema Eu Vencerei em 2021. Você crê nisso, meu amado irmão? Eu creio nisso, eu já estou sendo vencedor para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Eu estou participando dessa campanha, se não me engano, esse é o 5º elo da campanha. E hoje estará conosco o pastor Fernando Domeneghetti. Pastor Fernando Domeneghetti é o nosso pastor ali em Moreira Salles, né? Estará conosco juntamente com cada um de vós que estiver juntamente conosco nessa noite às 19h30, né? Nossa igreja fica localizada na Avenida Manuel Francisco da Silva, número 1248, aqui no centro.
fica ao lado da Madecon, também Pai. próximo aqui próximo Papai, quero desenho. da nossa rodoviária, e você é o nosso convidado, né? Está aqui a minha filha aqui. Logo, logo eu vou dar um pouco mais de atenção, vou deixar os pastores, o Wallace Mello e o pastor Fernando, dando continuidade nas meditações, né? Nós também estaremos com um culto não, né? Mas um momento de oração às quartas-feiras, né? Às quartas-feiras aí, às 19h30 também estaremos nos reunindo, né? A igreja entendeu que é o momento de nós voltarmos com esse trabalho de quarta-feira para a oração. E você, meu amado irmão, também que sente essa necessidade, né? Jesus nos deu muitos exemplos de estar orando, e você também é o nosso convidado, estarmos participando desse trabalho de oração, né? Ao sábado nós temos o nosso culto com os jovens, administrado pelos jovens, mas toda a igreja ela é convidada a participar, porque o culto é para Deus, né? É com os jovens, mas o culto é para Deus, e você, meu amado irmão, é o nosso convidado. Os jovens estão com o propósito aí, um tema Renove 2021, e tem sermões voltados para esse tema, né? Nós já tivemos os sermões aí do livro de Daniel, acho que vai ter mais um dessa trilogia aí de sermões do livro de Daniel, e você é o nosso convidado. Ao domingo, nós temos o nosso culto com a família. O culto é dividido às 9 horas, né? Domingo de manhã às 9 horas e também às 19 horas. E nós também temos o nosso programa de rádio, Momentos com Deus, na Rádio União FM de Mamborê. Você pode estar sintonizando às 11 horas, das 11 ao meio-dia, o programa Momentos com Deus, que já abençoa a nossa cidade aí, aos 18 anos de programação. E para você ficar sabendo mais das programações da nossa igreja, se inscreva nos nossos canais nas redes sociais, né? E que estamos sempre trazendo as novidades. Nós que já estamos nos preparando, né? Esse momento de oração, que será às quarta-feira também, tem o propósito de interceder a favor do trabalho que será realizado em comemoração ao 46º ano de aniversário da cidade, de aniversário da igreja na cidade, né? A Igreja Presbiteriana Renovada, nesse mês de fevereiro, completa 46 anos na cidade de Mamborê. E você é o nosso convidado. Nós estaremos com o pastor, já recordo aqui o nome, os irmãos aqui de repente podem estar me ajudando, mas estaremos aqui comemorando o dia 12 ao dia 14. Então 12, 13 e 14 será uma sexta, sábado e domingo, o 46º aniversário da igreja. E eu quero já chamar o pastor Wallace e o pastor Fernando para estar juntamente com os irmãos. A paz do Senhor, pastor Wallace. Paz do Senhor, pastor, irmão Robson. Paz do Senhor a todos aí que estão nos acompanhando. Glória a Deus por mais um dia, por mais uma live. E que o Senhor fale por meio de nós, por meio de sua palavra, aos nossos corações. A paz do Senhor, pastor Fernando. A paz do Senhor, pastor Wallace, irmão Robson e todos os amados irmãos que estão aí conectados, ligadinhos aí, nesse importante momento que é almoçando com Deus, pois a palavra do Senhor é o único alimento da nossa alma, e estamos aqui prontos para servir um banquete de Deus para você, em nome de Jesus. Assim eu creio. Eu só quero aqui citar os amados irmãos que já estão conosco, a Marilda e a Giza, que eu já citei, está a Sandra Bastos, a Angélica, a Roseli Prado, isso, esses irmãos que se manifestaram. Eu sei que tem mais pessoas aqui nos assistindo, mas esses irmãos estão aqui desejando a paz do Senhor Jesus. A irmã Giza aqui me fez lembrar, o Tiago Carpati estará conosco no aniversário da nossa igreja aí nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro, que os irmãos possam estar já orando e intercedendo a favor desse trabalho, pois eu creio que será uma bênção, né? E eu quero já deixar
aqui a live com os irmãos, que estará meditando na palavra de Deus no Salmo de número 146. Que Deus abençoe os irmãos, que seja instrumento de Deus para as nossas vidas. Alice. Amém? Então, nós estaremos aqui, né, na graça de Deus, com essa oportunidade hoje aqui, juntos, de compartilharmos desse texto, desse salmo aqui. Nós estamos tendo a grande responsabilidade, né, de estarmos aí, né, hoje, sem a presença do nosso amado pastor Eli, mas com a graça de Deus nós iremos passar tudo aquilo que Deus tem para nós e para quem está ouvindo, em nome de Jesus. Não é, pastor Alice? Tudo certo, é isso aí, Fernando. Vamos para a palavra de Deus, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez e elevar o nome do Senhor Jesus, né, por meio da sua palavra. O Salmo 46, um salmo belíssimo. Você preparou alguma introdução aí para a gente falar, igual na outra semana? Opa, amém. Então, aqui nós vamos estar aqui começando a ler, então, o Salmo, depois nós comentamos, né? Então, o Salmo 146 aqui diz: Aleluia, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus. Cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar, e de tudo que nele existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia. Amém. Então, esse salmo aqui, né, Salmo 146, vai expor, né, o começo de um conjunto, de 5 salmos que está recheado, completo, transbordante de louvores, de atos de louvores a Deus. Cada salmo, a partir do 146 até o 150, começa e termina com a expressão louvai ao Senhor. Eles nos mostram onde, por quê e como louvar a Deus. O que o louvor faz, né? Então, nós podemos pegar todo esse conjunto e entender, né, o que é o louvor, onde deve ser feito, por que deve ser feito e como deve ser feito. E esse salmo aqui, né, se nós formos dividi-lo, nós podemos dividir em 3 partes, né? Entre os versículos 1 e 2, nós temos o compromisso com o louvor. Entre os versículos 3 e 4, nós vemos a confiança, né, colocada nas pessoas erradas, que não deve acontecer. E entre os versículos
Acho que deu uma travada aí, Robson. Ah, sim. Não, então, vamos iniciar aqui com o verso número 1, não é? do capítulo 146. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. O salmista expressa aqui não só um louvor baseado naquilo que ele faz presencialmente e um louvor de fora para dentro, não é um louvor apenas exterior, mas o que o autor está expressando aqui, o que o salmista está expressando, é um louvor de dentro do seu coração, é um louvor da sua alma. Toda vez que o salmista e toda vez que a Bíblia quer expressar a forma como o povo louva a Deus de todo o seu coração, ele coloca essa expressão que louva, ó a minha alma, ao Senhor. Então, eu louvo com o meu interior. É uma adoração de dentro para fora. É uma adoração que flui do meu amor a Deus. E não é apenas um louvor ritualístico. Não é apenas um louvor sem vida, sem amor a Deus, sem temor à sua palavra, né? Aqui nós vemos o salmista expressando que tudo que ele faz, tudo que ele é, tudo que ele ama é louvar ao Senhor. E ele não faz isso apenas porque ele tem costume, ele não faz isso apenas porque ele não tem nada para fazer, ou porque é hábito dele, é algo que ele faz há anos e ele não poderia deixar de fazer. Então, ele louva com a sua alma, é o seu interior, e isso expressa o seu exterior, não é? Ele louva a Deus de todo o coração, de toda a sua alma. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. É o louvor que determina a nossa vida. Aquilo que nós somos é aquilo que nós adoramos. Se você adora ao Senhor, se você rende graças e louvor a Deus, se o Senhor é o seu pastor, se o Senhor é o seu Deus, se o Senhor é tudo aquilo que você é na sua vida, com certeza esse louvor permanecerá para todo sempre nos seus lábios. O salmista, todos os salmos, inclusive quando nós meditávamos no Salmo 145, há uma expressão muito forte a esse respeito, de que o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Eu sempre vou louvar a Deus. Não é uma ideia de que essa minha adoração, aquilo que eu expresso a Deus, a minha forma de adorar a Deus não é algo que se limita a um espaço de tempo. A minha adoração não é algo que vai durar um mês, uma semana, 2, mas é algo que eu vou levar para sempre. Estará continuamente, não é? Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao Senhor, não é? Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. É isso aí, Fernando, versículo 2. Rapaz, aqui tudo caiu aqui, mas Deus foi bom e estamos de volta. Essa semana aí nós estamos passando, né, uma semana abençoada de chuva, né, porque nós também estamos em período de colheita, né? Então a chuva de Deus é sempre bem-vinda, é a bênção, e eu desejo a todos aí, né, que a chuva de bênçãos também seja derramada sobre cada um, em nome de Jesus. E vamos voltar para cá, né? Vamos voltar para o texto. Isso aí. Então, o pastor Wallace estava comentando, né, pastor Wallace? O 2, né? Eu peguei aí o... Isso. Eu estava comentando o 2. Amém? Então, aí, de fato, né, o louvor precisa ser constante, né? Dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. E a pergunta que talvez, né, talvez até poderia pôr em enquete,
será que nós podemos dividir o louvor com canções seculares? O louvor realizado no ambiente de culto, né, é um louvor voltado a Deus e à pessoa de Deus. Então, nós devemos cantar, né, louvar e exaltar a Deus com aquilo que exalta e glorifica o Senhor, não é? Os salmos declaram que louvor e adoração está relacionado tanto àquilo que Deus é, como àquilo que Deus faz. E canções seculares não expressam esse tipo de coisa, não é? Então, no ambiente de culto, onde nós estamos louvando a Deus e o Senhor é o centro do nosso culto, é óbvio que nós não cabe aqui músicas de fora, não é? Inclusive, vale ressaltar aqui que muitas músicas que nós até consideramos cristãs não cabem dentro de um culto de adoração a Deus, porque não expressam nenhum louvor e nenhuma adoração a Deus, né? Falam muito mais do homem, da situação do homem, daquilo que o homem pode conquistar, daquilo que o homem pode ter. E embora não seja errado ouvir essas coisas, esse tipo de música, o problema é que ela não louva a Deus e que ela não tem como centralidade a adoração a Deus, e sim falar algo a respeito do homem. Então, eu acredito que nós devemos ter um princípio regulador de culto que louve a Deus e adore a Deus, tanto nas nossas canções, como nos sermões em que a gente prega, né? Com certeza. E sim, tem 4 importâncias, né? No mínimo, desse ato, dessa atitude de nós louvarmos a Deus. E a importância é que o louvor, né, afasta da nossa mente os nossos problemas e as negligências e nos ajuda a focar em Deus. Segunda importância que podemos destacar é que o louvor nos leva à adoração coletiva, né? Ou seja, nós precisamos, sim, louvar a Deus, né? Pessoalmente, né? Dentro de casa, dentro do nosso quarto, mas também é muito bom louvar de forma coletiva, em comunhão com a igreja, pois todos nós somos irmãos em Cristo, né? Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Terceira importância é que o louvor leva-nos a considerar e apreciar o caráter de Deus. E a quarta importância é que o louvor eleva a nossa perspectiva terrena, transformando em uma perspectiva celestial, né? Ou seja, o louvor nos tira desse âmbito, né? Terreno, superficial, para nos levar a ter comunhão, né, com os céus, na pessoa de Deus, por meio de Cristo Jesus. Exato. É um momento em que nós aprendemos mais sobre Deus, né? O louvor e a adoração nos leva a experimentar e a conhecer mais quem é Deus. Porque como nós vamos louvar e como nós vamos adorar a Deus se a gente não sabe quem Ele é, não é? Se nós não conhecemos os seus atributos, se nós não conhecemos os seus feitos. Então, a princípio, o louvor e a adoração flui dos lábios daquele que conhece a Deus, não é? É impossível um ímpio louvar a Deus nesse sentido, porque ele não tem na sua boca, ele não tem na sua alma a palavras de adoração a Deus, porque elas estão relacionadas a quem Deus é e o que Ele fez. Então, se um homem não tem conhecimento de quem Deus é e do que Ele fez, consequentemente também não tem a capacidade de adorar o Senhor. O salmista sempre está relacionando aqui: louvarei ao Senhor
por causa disso, disso, daquilo. Porque o Senhor nos tirou do Egito, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é eterno. Então, o louvor e a adoração sempre está relacionado a um conhecimento, né? Então, antes de louvarmos, precisamos conhecer bem a Deus. E à medida com que nós louvamos a Deus, nós o conhecemos muito mais. Aleluia. Ainda dentro desses versículos aqui, 1 e 2, nós podemos compreender aqui que o salmista diz o quê, né? Ó minha alma, louva ao Senhor. Ou seja, nós podemos compreender bem, de forma clara, que o louvor não é algo terreno, né? Mas é algo espiritual, porque o salmista que já expõe quem vai louvar a Deus. Ou seja, não é esta carne aqui, não é o corpo físico, né? Mas quem vai louvar a Deus é a alma, né? É a parte espiritual. Ou seja, tem pessoas que, infelizmente, né, louvam a Deus de forma superficial, cantam louvores de forma, né, obrigatória, né, de forma mecânica, mas, na verdade, o verdadeiro louvor é espontâneo, é espiritual e é em espírito e em verdade, como eu vi aquela live da semana passada do senhor pastor Wallace com o nosso querido pastor Eli, né, dizendo a importância, né, de buscarmos a Deus e adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Exato. A adoração, aqui eu até falei um pouco do verso 1 sobre a ideia de louvar com a minha alma, é aquilo que flui de dentro do coração, né? Aquilo que está dentro do homem. Não é apenas um ritual, não é apenas uma adoração ritualística, não é apenas expressões corpóreas visíveis, mas é uma adoração que a princípio acontece dentro de mim, acontece dentro do meu coração, e aquilo eu externo, né? É um estilo de vida, não é? Jesus sempre usou palavras duras para falar a respeito de essa adoração mecânica que os fariseus tinham, de lavar o exterior do copo, mas o interior está sujo, de modo que eles honravam ao Senhor com os lábios, mas o que estava longe de Deus? O coração está longe de mim. Então, a adoração do salmista aqui é uma adoração que flui da sua alma. Então, não é como a dos fariseus, que lavavam o exterior do copo, mas seu coração estava sujo, né? E Jesus vem mostrando que o que contamina o homem é o que está dentro de si, e não o que está fora. Então, dessa maneira, uma adoração verdadeira é aquela que flui do coração. Nós externamos, né? Nós mostramos isso para fora, colocamos isso para fora, mas de fato, a princípio, a adoração é algo que flui do nosso coração e deve ser algo que transforma o nosso interior primeiro, e aí sim nós colocamos essa adoração para fora e louvamos a Deus de todo o coração e de todo o nosso corpo, de toda a nossa alma, né? Com toda a nossa força, como diz o próprio Deus no seu mandamento, né? Adorarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Então, de todas as maneiras, nós adoramos ao Senhor. Aleluia. E apesar dos judeus, dentro desse período aqui, né, da escrita, não ter o entendimento, né, completo em relação à vida eterna, hoje, né, pastor Alice, nós podemos compreender o seguinte, que esse versículo aqui fala, né, que o salmista vai louvar a Deus enquanto ele viver. Isso dentro de um contexto terreno. Mas, hoje, por meio de Cristo,
por meio de Jesus, nós podemos compreender o quê? Que aquele que crê em Jesus, mesmo que morra, viverá. Ou seja, o ato de louvarmos a Deus começa aqui na terra, mas não termina na terra, né? O ato de louvarmos a Deus, né? De expressarmos a Deus, de termos um relacionamento com Deus, ele não termina aqui, nesse contexto terreno, mas enquanto eu viver, tanto aqui na terra, mas também lá no céu, onde em Cristo e por Cristo nós iremos viver a eternidade, louvando a Deus e tendo aquela recompensa maravilhosa que todos esperam, que é sempre, né, eternamente viver e desfrutar, né, do melhor de Deus em sua glória. A adoração aqui na Terra é apenas uma introdução, não é? E é apenas um pequeno vislumbre daquilo que nós faremos na eternidade com Deus. Tudo que nós fazemos aqui terá reflexo na eternidade. O que nós fazemos aqui é conhecer Deus, tentar entender um pouco a Deus, compreendê-lo por meio da sua palavra, mas uma adoração plena e completa e fiel a Deus, não é? Nós só teremos na eternidade. Porque, como Paulo diz em Coríntios, hoje nós contemplamos a Deus como que por um espelho, né? De forma embaçada, sem uma visualização completa. Mas um dia o Senhor se manifestará de fato como Ele é. Então, o dia que o Senhor se manifestar a nós como de fato Ele é, nós teremos um conhecimento melhor dele e assim saberemos louvá-lo melhor. E sem a influência de pecado, sem a influência do mal, do engano, do erro, nós adoraremos ao Senhor de maneira plena e será maravilhoso, eternamente. É isso aí. Bom, então agora, entrando já, né, na segunda parte aqui, da divisão do Salmo, que fala sobre a confiança colocada nas pessoas erradas, que não deve acontecer. Nós aqui temos aqui o versículo 3, né? Que aqui fala: não confieis em príncipes, nem em filhos de homens em quem não há salvação. Na linguagem, naquela linguagem NTLH que eu li, né? Aqui no comecinho fala: não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confie em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Então, nós podemos, assim, de fato, entender, né, que a pessoa mais importante não é pessoa da terra, terrena, né, mas é a pessoa divina, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eles, sim, né, são Deus, e nós precisamos e devemos, né, confiar neles, né, confiar em seus propósitos, em seus decretos. Nós precisamos confiar, né, com muita fé, né, mesmo que às vezes aconteça coisas, né, ou algumas situações que nós não gostamos, que nós não queremos, que nós não aceitamos. Precisamos continuar confiando que Deus não deixou o controle, mas sim está sustentando, né, toda a situação. Exato. A Bíblia inteira nos afirma de como nós não devemos confiar no homem, né? E é impressionante que aqui o salmista não coloca qualquer pessoa, mas coloca príncipes, né? Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens. Então, eu acredito que existem duas classes aqui de pessoas em que o salmista está colocando. Tanto pessoas influentes do governo, do Estado, não é? Como homens comuns, filhos dos homens. Não confie na força do seu braço. E o motivo pelo qual nós não devemos confiar é porque
neles não há salvação. Há uma ideia clara aqui de que você deve depositar sua confiança apenas em quem tem o domínio e o total poder da vida humana e em quem você pode confiar exatamente que pode te dar a vida. Não é? Jesus, falando com os seus discípulos, fala: olha, não temeis apenas aqueles que podem matar a carne, mas temeis primeiramente a Deus, que pode tanto matar a carne como lançar a alma no inferno. Então, o que nós devemos guardar aqui é que os homens têm um determinado poder sobre nós, mas ele é um poder apenas aqui na terra. O homem, o governo pode entrar aqui e tirar nossa vida, pode fechar a porta das nossas igrejas, podem tirar a nossa vida, podem fazer várias coisas, mas a única atuação deles é nessa esfera terrena. O homem não tem poder de nos tirar a vida eterna. É por isso que, nesse sentido, nós somos invencíveis como cristãos. O povo de Deus, ele é invencível, porque o imperador... Mas, no último, o Senhor, além de nos dar essa vida, não é? Ele vai nos fazer reinar com Ele. Então, não seremos qualquer um no reino de Deus. É por isso que o conhecimento do homem passa, os sofrimentos que o homem pode nos proporcionar, mas o que prevalece, o que permanece de fato, é aquilo que só Deus pode fazer. Por isso que, se tem alguém que nós devemos temer, esse alguém é o Senhor, porque Ele tem poder de nos tirar a vida, de nos dar a vida, de nos levar para a eternidade, seja no céu, seja no inferno. Aleluia. O texto aqui de Atos 4:12, que fala assim, né? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, somente a pessoa de Jesus, né? Nós temos uma compreensão dentro de uma linha histórica, né, e espiritual, que teve pessoas, né, que viveram antes de Cristo, esperando por Ele, teve pessoas que viveram dentro daquele período que Cristo esteve na Terra, e hoje nós somos as pessoas que vivemos pós a vinda, né, terrena de Cristo, e que estamos esperando a volta dele, né, porque ela vai acontecer. E como o senhor bem disse aí, essa salvação está dentro de um contexto eterno, espiritual, né? Tem um texto de Mateus, né, 10, que fala o seguinte, né, que aquele que confessar, né, a Cristo, né, de forma pública, este será salvo. Mas aquele que negar a pessoa de Cristo Jesus de forma pública, ele também o negará diante do Pai. Ou seja, tanto Salvador quanto juiz, Cristo é. Então, nós precisamos compreender, né, que todo aquele que crê em Cristo, de fato, já tem a salvação pela graça, pelo sangue e pelo nome unicamente de Jesus Cristo. Aleluia. Então, depois disso, pastor Alice, aqui dentro do versículo 4 diz: sai-lhes o Espírito e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Em outra versão diz, os seus planos, né? Ou seja,
somente a vontade de Deus, né? Somente os decretos de Deus são eternos, são imutáveis e, né, e são verdadeiros. Por quê? Porque Deus não mente, né? Deus não engana ninguém. Deus sempre fala, né, a verdade e age de acordo com a verdade. Portanto, nós precisamos compreender, né, que é importante, sim, nós termos aquele momento, né, de planejar, mas também que todo ato de planejamento possamos colocar nas mãos de Deus e orarmos, né, para que seja feita a vontade dele, para que possamos viver o melhor dele. Por quê? Porque tem planos nossos, humanos, que não é de acordo com Deus, né? Ou seja, né, de repente pode escapar, né, assim, daquela vontade que Deus quer, né, que vivamos. Portanto, nós temos que pedir a Deus sempre sabedoria, humildade e obediência para que possamos continuar vivendo tudo aquilo que Ele quer que vivamos nessa terra para a glória dele. Exato. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Então, o homem sem o espírito não é nada. O homem sem o sopro divino que Deus soprou nas suas narinas, não é? E deu fôlego de vida a ele, não é nada. Essa expressão mostra o quanto o homem é passageiro. E aqui o salmista está reforçando o quanto nós não deveríamos confiar em um ser tão frágil, tão pequeno, tão passageiro, não é? Que não pode ficar nem a poucos minutos sem a respiração, que logo perde a vida e se torna pó, não é? Foi a constituição inicial do homem, foi criado do pó da terra, e é para onde ele volta após a sua morte, após o seu espírito o deixar. Então, é interessante aqui como o homem não é digno de confiança, uma vez que ele é tão passageiro, uma vez que a sua vida é tão curta, que os seus dias são tão poucos sobre a face da terra, não é? E a Bíblia tem muitos e muitos textos que mostram o quanto o homem é pequeno e o quanto nós devemos apenas confiar em Deus e deixar que o Senhor nos livre, nos liberte, e não depositarmos nossa confiança no homem, porque com certeza o homem falha, é falível, não nos dará a resposta necessária que precisamos. Então nós devemos depositar nossa confiança mesmo apenas e única e exclusivamente no Senhor Deus. Aleluia. Também se nós temos alguns comentaristas que mostram que a expressão não confieis que essa frase poderia ser compreendida como um princípio geral, ou também como uma referência ao povo que quis um rei humano como as outras nações, ou também a posterior dependência de Judá de reis estrangeiros para obter proteção, né? Porque nós sabemos que tem salmos, né, que são feitos antes do exílio, tem salmos que são feitos durante o exílio e tem salmos feitos pós-exílio, né? Então, se nós temos três formas possíveis, né, de pensar nessa expressão não confieis, né? Tanto como um princípio geral, como quando as pessoas, né, quiseram que Deus colocasse um rei humano, que foi Saul, depois Davi e os outros assim, né, depois,
ou também quando o povo de Israel, o povo de Judá, né, confiou em outros reis estrangeiros para a sua proteção. Ou seja, se nós confiarmos na proteção, no auxílio, né, de pessoas que não têm Deus, nós estamos perdendo tempo, nós estamos, né, tendo aquela fé no vazio, porque, infelizmente, né, ou felizmente, a pessoa humana nunca vai poder nos ajudar como Deus. Por quê? Porque só Deus é Deus. Exato. O ser humano nasceu falível, não é? Já desde do princípio. Adão era um homem maravilhoso, sem pecado, tudo, mas já Deus mostra que ele era limitado, no sentido em que ele deveria obedecer a Deus naquilo que ele estabeleceu. Então, desde o princípio, Deus já criou regras para que até o Adão perfeito soubesse que ele era homem e quem era Deus de fato era apenas o Senhor. Só Deus é o Criador e Adão era criatura. E esses princípios que Deus coloca na palavra sobre o motivo pelo qual nós não devemos depositar nossa confiança no homem, nos mostra que aquele que nos protege de fato, que nos guarda, que nos livra de tudo, que nos dá o sustento, não é o homem, né? Inclusive, a gente pode até não depositar confiança em outros homens, mas a gente pode depositar em nós mesmos, né? Às vezes, essa confiança não é depositada num político ou em alguém influente de dinheiro, mas essa influência e esse poder é depositado sobre nós. Então, a gente acha que se salva, a gente acha que pode conquistar, a gente acha que é com o nosso dinheiro, a gente acha que é com o nosso poder, e Deus, por meio da Escritura, vem nos mostrando que não é nem por você e nem por confiança em outro homem. Você também é um homem, né? É apenas no Senhor. Ele que nos livra, Ele que nos dá poder, graça e favor imerecido para que nós vençamos no momento. Verso 5, né? Dá para falar ainda? Sim. Dá tempo ainda de começarmos aí, né? Aleluia. O verso 5 aqui, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, meu Deus. Aqui ele inverte, né? Se maldito ou se fraco é o homem que confia no homem, aqui é aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio. Então, ele nos apresenta uma negativa, né? Não confie no homem, e a pergunta que fica é: se eu não vou confiar no homem, eu vou confiar em quem? E aí, Deus, por meio do salmista, revela aqui que bem-aventurado ou feliz é aquele que confia no Deus de Jacó, que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. O Senhor é o nosso auxiliador, né? Isso é expresso em várias passagens bíblicas, aqui em Salmos e também no livro de Isaías. O Senhor é o auxílio de Israel. Então, nós podemos compreender que se nós depositarmos a nossa confiança no homem, estaremos mostrando que Deus não é o nosso auxílio. E é interessante que nunca há um vácuo nisso, né? A gente nunca fica assim, sem confiar em ninguém. Nós sempre depositamos nossa confiança em alguma coisa. Ou vai ser no homem, ou será em Deus, não é? Nunca será no nada, não é? Eu sempre digo que não existe ateísmo na Bíblia. O ser humano sempre vai confiar em alguém, sempre vai depositar sua confiança em alguma coisa. E aqui fica extremamente claro que se eu não devo depositar minha confiança no homem, obviamente ela estará em quem? Estará no Senhor Deus. E é nele que nós devemos depositar. Seremos felizes se assim crermos, se assim depositarmos nossa confiança em Deus. Se o Deus de Jacó for o nosso auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, não é? É nele que nós devemos depositar toda a nossa confiança. Amém. Nós
atualmente temos visto, né, muitas palestras, livros, né, sobre autoajuda. E, infelizmente, até alguns sermões, né, de certos pastores, né, hoje aí, denominado coaches, né, que potencializa o homem, né. Lógico que, sim, que o homem, ele pode, né, se tornar mais forte, mais capacitado, mas somente com a intervenção de Deus, né? O homem por si mesmo não tem força, não tem sabedoria, não tem capacidade, não tem habilidade, né? Por si mesmo, o homem é o pó da terra, como aqui nós lemos aqui anteriormente. Então, nós precisamos compreender, né, que muito além, né, de focarmos em palestras, em livros, né, de autoajudas, nós precisamos da ajuda do alto, né? Nós precisamos da ajuda do Deus, né, de Abraão, de Isaac, de Jacó, né, que é o Deus que pode sim, né, nos auxiliar, pode nos ajudar, né, pode intervir, né, no impossível, né, naquilo que o homem não pode fazer. Deus é especialista, né? Deus é especialista no impossível e Ele é o único que pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, para a glória e para o louvor dEle. Amém. Essa potencialização do homem aí tem feito muitas pessoas negligenciar o princípio bíblico, né? Quando nós colocamos Deus no centro do nosso culto, nós devemos tirar toda a adoração ou toda a forma de adoração a outro ser que não é o Senhor. E esses sermões voltados para o homem tiram a glória de Deus, porque no final das contas eles dizem que você pode resolver sem Deus, você pode fazer sem Deus. É um sermão que você está numa igreja evangélica e está pregando e está falando como se você fosse um ateu, não é? Como se você não cresce na existência de Deus, porque há uma potência tão grande no homem, não é? E muitos desses pastores dizem, você está vivendo essa vida aí porque você não descobriu as potencialidades da sua vida ainda. O que é totalmente equivocado. Nossa vida anda má, não é porque a gente não descobriu o quanto nós somos bons, mas é porque nós não reconhecemos a supremacia e a divindade de Jesus Cristo e nós não entregamos a nossa vida ao Senhor. Então, não é entregar sua vida a si mesmo, é entregar sua vida ao Senhor Deus. É Ele que sabe, é Ele que tem poder, não é? E aí, nós vamos parar por aqui, mas o verso 6 fala, por que nós devemos depositar a nossa confiança em Jesus, em Deus? Porque foi Ele quem fez os céus e a terra. O que nós criamos, o que nós geramos, o que nós formamos, o que o ser humano fez de tão maravilhoso assim, comparado à grandeza da criação de Deus, não é? Então, o homem, o texto diz aqui dos Salmos, o homem é pó, sem o Espírito não é nada, mas Deus é o Criador de todas as coisas, não é? Então, há um contraste aqui entre o motivo pelo qual eu não devo crer no homem e o motivo pelo qual eu devo crer em Deus, né? Então, autoajuda é um dos maiores perigos hoje da igreja evangélica, porque, e eu acredito que é mais perigoso ainda do que a teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade diz que você vai ficar rico se você pedir para Deus, né? E a teologia do coach diz que você vai ser rico, vai ser próspero se você se encontrar. Então, tirou completamente Deus, né? A teologia da prosperidade ainda tem um pouquinho de Deus. A ideia coach é extremamente anti-Deus total. Então, nós precisamos demais do Senhor Deus para tudo que nós vamos fazer na nossa vida, e nunca é demais entronizar o Senhor, centralizar Ele, colocar o Senhor
no centro do nosso culto, no centro da nossa vida, e a adorar a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, não é? E ter Ele apenas o Senhor como o seu auxílio, não é? É o que devemos fazer. Amém. Então, nós estamos chegando ao término, né? Sim, foi muito bom, né? Foi um banquete dos céus, né? Essa palavra, essa mensagem. Esperamos que Deus tenha alcançado cada um. E agora nós vamos orar, né? Por todos, em nome de Jesus. E pedir a Deus, né? Que Ele venha sempre nos fortalecer e nos guiar no caminho da verdade em Cristo Jesus. Papai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por esta terça-feira, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pela palavra do Senhor, que é a verdade. Como Cristo orou, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Papai, que possamos estar, Pai, santificados sempre, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Eu peço em nome do Senhor, Papai, que só venha, Papai, dar ânimo para aquele que está desanimado. O Senhor possa dar forças, Pai, para aquele que está abatido. O Senhor possa dar a tua alegria para aquele que está angustiado. O Senhor possa dar paz para aquele que está, Senhor, Pai, perturbado, Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor, Pai, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, o serviço de cada um. O Senhor possa abençoar a família de cada um, Senhor. E que sempre, Pai, possamos ter prazer de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, Senhor. E que possamos viver de forma que te agrada, de forma que te louvo, Senhor. Papai, se conosco e nos dê, Pai, um término de dia